Mãe descuidada colocou a criança na minha sopa. Quer que eu substitua as roupas que ela estragou? Estou sentado no refeitório do trabalho tomando minha sopa enquanto assisto um maluco no pedaço no meu telefone e uma mulher que eu nunca vi antes entra no refeitório e, sem nem olhar, deixa cair seu carrinho de bebê, saco de fraldas e sacolas de compras. Nós trabalhamos em frente a um shopping, na mesa onde estou comendo. O carrinho de bebê pega a borda da tigela, jogando uma deliciosa sopa de ervilha no ar, no carrinho de bebê e em cima de uma das sacolas de compras que foram colocadas em uma cadeira. Foi realmente impressionante e estou meio chateado por ninguém mais ter visto isso acontecer. Antes mesmo de a sopa de ervilhas cair, a senhora já saiu do refeitório e foi falar com o nosso patrão. Eu dou uma olhada no bebê e não parece que o bebê pegou sopa nele, ou ela, e não está queimado, então minha boa ação do dia está feita. Eu deixo a bagunça, só tenho 30 minutos para o almoço e essa mulher acabou de perder 10 minutos. Não vou passar o resto do meu almoço limpando a bagunça dela. E saio pela porta para pegar alguns McDonald's do outro lado da rua. Queria deixar a mãe intitulada saber o que ela fez na minha saída, mas ela estava no escritório do meu chefe com as portas fechadas e eu estava com fome. Volto do McDonald's com 1 minuto de sobra para voltar à minha mesa. Eu volto. Faço login e imediatamente meu supervisor vem e me dá a conversa. Não devemos comer em nossa mesa e eu conto a ele o que aconteceu. Ele caminha até o refeitório e espia lá dentro. Ele ri um pouco. Em seguida, se vira para mim. Aproveite seu almoço, ele diz. Quando estou na metade do meu MC Chicken, meu supervisor me diz para ir ao escritório do chefe, então eu vou. Meu chefe e a mãe intitulada muito irritada estão sentados lá. Meu chefe pergunta por que joguei minha sopa nas coisas de Im. Eu não. Chefe, era você que comia sopa de ervilha no refeitório? Sim. Chefe, e então, como as coisas dela ficaram cobertas de sopa de ervilha? Eu estava sentada comendo e ela entrou e deixou cair o carrinho de bebê na minha comida enquanto eu comia. A sopa foi para todo lado e eu não ia passar o resto do meu almoço limpando ou passar o resto do dia sem comer porque uma pessoa que eu nunca vi está jogando bebês no refeitório. Então atravessei a rua e comprei outro almoço. Fica estridente, ele está mentindo. Ele fez isso de propósito e agora todas as minhas roupas novas estão arruinadas. Ele poderia ter queimado meu bebê. Você vai me pagar de volta por tudo que você destruiu. O transportador. Já coberto de vômito seco, as roupas. Culpa dela, e minha bolsa. Não tinha bolsa. O que eu poderia ganhar jogando sopa nas suas coisas? Você sabe o que? Chefe. Basta ir olhar sobre o carrinho de bebê. Chefe, o que tem embaixo do carrinho de bebê? Prova de que ela está mentindo. Ela me dá o olhar mais confuso que já vi alguém fazer. Foi uma combinação do que você está falando? E por que você está fazendo isso comigo? Acho que ela realmente pensou que eu danifiquei as coisas dela de propósito, e ela não podia acreditar que ela pudesse ter feito algo tão estúpido, o que é engraçado porque há uma criança sem supervisão no refeitório há 30 minutos. Ela persegue o chefe e eu estou seguindo logo atrás deles. Quando chegamos ao refeitório, uma pequena multidão havia se reunido em torno do bebê, por causa daquele doce carisma natural 18, e o chefe pede que todos saiam. Chefe nem precisou mover o carrinho. Com certeza, embaixo do carrinho, meio para fora, eles encontram a toalha de papel que coloquei como um tapete. Os utensílios de plástico que eu havia colocado. O prato que eu tinha embaixo da tigela e o saquinho de salgadinhos que trouxe de casa. Meu chefe suspira. Mãe intitulada, vá para casa. Ela, e as minhas coisas? Chefe, pegue suas coisas e vá para casa. Acontece que ela era uma das supervisoras que estava em licença maternidade desde antes de eu começar. Ela veio porque ela e o patrão eram amigos, e ela queria passar e mostrar todas as roupas que havia comprado agora que sua figura voltou. Ela gastou todo o cheque em roupas que agora estão cobertas de sopa de ervilha e não podem ser devolvidas. Ela pegou minha meia MC Chicken na saída e jogou no lixo. Minha chefe me deu um vale-presente do McDonald's que ela guarda para recompensas, a maioria das ligações, melhores avaliações, etc. E me deu uma folga extra para comprar outro MC Chicken. Começo o treinamento de supervisor na próxima semana. Ainda bem que não terei que trabalhar com a mãe intitulada. Minha ex me exigiu pensão alimentícia de um filho que não é meu, minha mãe e minha irmã estão do lado deles.
Alguns anos atrás, namorei uma garota. O relacionamento era ruim, ela era muito controladora e abusiva, acabou muito ruim e terminamos. Continuei minha vida, e depois de alguns anos consegui um emprego decente, o suficiente para suprir todas as minhas necessidades, ter uma vida confortável e fazer algumas economias. O fato é que, alguns meses depois de conseguir meu emprego, minha ex entrou em contato comigo. Primeiro ela me pediu para conversar, pensei que ela poderia querer se reconectar ou algo assim, mas ela apareceu com uma criança de 5 anos, alegando que ele era meu filho e exigindo pensão alimentícia. Não acreditei nela, mas a idade da criança correspondia ao tempo desde que cortamos o contato. Aconselhei-me com um advogado, um amigo meu, para tentar resolver isto fora do tribunal. Eu me ofereci para assumir a responsabilidade, pagar todas as despesas e ser parte ativa na vida do garoto, somente depois de fazer um teste de DNA. Todo mundo estava bem com isso, exceto minha ex. Ela se mostrou ofendida e exigiu apenas dar a ela o dinheiro que ela merecia. Ela usou todas as desculpas que pôde, até contatou minha família para dizer que eu estava tentando evitar assumir a responsabilidade por seu filho. Quando ela ficou sem desculpas, e o teste de DNA finalmente foi feito, e surpresa! Eu não sou o pai. Ela ficou muito brava com o resultado e chorou por causa do dinheiro, dizendo que era injusto e que ela merecia. Mas ela não conseguiu nada. Passando para a semana passada, houve uma festinha na casa dos meus pais. Eu, meu irmão e um amigo estávamos conversando, e meu irmão começou a brincar sobre a situação com minha ex. Eu e meu amigo também começamos a brincar sobre isso. Alguns de nossos comentários eram um pouco sombrios e ruins, mas estávamos longe do resto das pessoas, literalmente estávamos do lado oposto da casa, e ninguém mais podia ouça-nos, pelo menos foi o que pensamos. Estávamos rindo como loucos quando minha irmã apareceu com muita raiva e me empurrou contra a parede. Ela nos espiou e ouviu nossa conversa e ficou muito brava. Ela começou a gritar conosco sobre como éramos pessoas horríveis por zombarmos de uma pobre mulher. Poucas horas depois, quando a festa acabou, ela me pediu para ir para a cozinha com nossos pais, e começou a dizer o quão ruim eu estava com a situação anterior. Aparentemente, minha ex havia entrado em contato com ela, e ela acreditou em sua versão, e essa foi sua maneira de fazer uma intervenção. Meu irmão e eu pensamos: você está falando sério? Quando ela começou a dizer como eu obriguei minha ex a ser mãe solteira e que tenho a obrigação moral de ajudá-la. Meu pai só disse que talvez estivéssemos sendo muito cruéis fazendo piadas com ela, mas que eu não era responsável por aquela criança. Minha mãe então surpreendeu a todos nós quando disse: mesmo que a criança não seja sua, você está ganhando dinheiro mais do que suficiente para sustentar aquela criança, você deveria tê-la ajudado. Desde então, tenho recebido mensagens: meu pai e meu irmão estão do meu lado, dizendo que não sou responsável por ela, mas minha irmã está me dizendo como sou horrível por estar arruinando a vida deles. Minha mãe apenas disse: é sua vontade e eu a respeito. Estou muito desapontado por você ter sido tão egoísta. Estou ciente de que ela não merece meu dinheiro e não estou planejando dar a ela, mas o assédio constante de minha irmã tentando me culpar é simplesmente exaustivo. Mãe com direito queria tirar meu brinquedo para seu filho que aparentemente estava morrendo. Esta seria uma história muito complicada se eu explicasse todas as idiosincrasias da minha família, mas resumindo, tem esse meu primo. Ele é filho único de uma mãe que o teve quando pensou que não poderia mais ser mãe, afinal dos anos 40. Então, ao ter aquele filho, ela estragou o menino como uma louca. Ele sempre poderia manipular sua mãe para fazer o que quisesse, com um simples "acho que estou ficando doente". Alguns exemplos dele sendo mimado. Sempre que ele não queria comer, a mãe dele colocava a comida no liquidificador e dava para ele não ter que mastigar. Nojento se você me perguntar, mas tudo bem. A mãe dele cortava a comida dele, tipo um pedaço de carne, ou linguiça, etc. Ela ia no prato dele e cortava, para ele até hoje, ele já tem 28 anos. Não estou falando no sentido de ela estar cortando a comida para ele fazer um carinho aqui ou ali. Estou falando, no meio de um churrasco, um bando de marmanjos jogando futebol, não o futebol americano, o outro futebol, aquele que é bom mesmo, bebendo e comendo, e ele arrumava um prato, ia para o dele maldita mãe e pedir para ela cortar a carne e tal. Esta foi literalmente a última interação que tive com ele. E tentamos falar com ele, desde que ele tinha uns 15 anos ou mais, que aquela coisa era estranha e ele deveria parar e sair do útero, sem sucesso. Então, quando a gente tinha uns 7 ou 8 anos, a trilogia do Homem-Aranha com Tobey Maguire era a merda da vez. E meu avô tinha um cliente dele que era dono de uma empresa que fabricava brinquedos.
Assim ele dava a mim e ao meu irmão os catálogos com os brinquedos da época quando nos visitava. Morávamos em cidade pequena e ele em cidade grande, 2 a 4 horas de distância, dependendo do trânsito. Então ele e minha avó nos visitava com frequência, e pediu que escolhêssemos alguns dos brinquedos para nossos aniversários, Dia das Crianças, os filmes ou algo assim. Foi bom. Não sei se existe em outro lugar, Natal e Páscoa. Então, sendo o fã de super-heróis que sempre fui, pedi a ele o Duende Verde e a figura de ação do Homem-Aranha. E, cara, eles foram os 2 melhores brinquedos que já tive até hoje. Eles eram mágicos. E dormi com eles ao meu lado e feliz assim. Foi nessa época que venci o medo de dormir sozinho. Dormi em quarto compartilhado com meu irmão mais velho, em camas separadas, claro. Então, na próxima interação que eu e meu irmão tivemos com meu primo, trouxemos o brinquedo, que era o mais detalhado e realista possível. Era uma obra de arte mesmo. Vou tentar achar para vocês. Ele adorou, principalmente o Homem-Aranha, que eram nossos super-heróis favoritos, e ele brincava com ele o dia todo, sem problemas para mim, desde que eu pudesse pegá-lo de volta e dormir comigo. 2 horas da madrugada, segundo minha mãe, na verdade não lembro a hora, porque eu era criança. Minha mãe recebe uma ligação da mãe dele com direito. Novamente, de acordo com minha mãe, você pensaria que a criança estava literalmente morrendo por envenenamento e o antídoto era o boneco do Homem-Aranha, pelo tom de sua voz e pelas coisas que ela dizia. Ela perguntou se poderia passar por aqui, ir até o meu quarto e pegar o brinquedo. Claro, isso iria acordar a mim e ao meu irmão no processo, mas quem se importa? A mãe com direito certamente não se importa, ou se minha mãe poderia fazê-la um favor e entregue na casa dela. Segundo a mãe, ele estava suando e com febre alta e tudo o que pode dizer é que quer o brinquedo do Homem-Aranha, o mais dramático possível, como se o filho dela estivesse no leito de morte. Minha mãe prontamente, e com raiva, disse a ela que eu estava dormindo e tinha que acordar muito cedo, e ela também. Eu ia para a escola às 7 horas, para que acordava às 5 horas para fazer tarefas, tomar banho e ir para a escola, e que era perigoso não só sair à noite para fazer uma merda dessas, mas que dirigir com sono também era muito perigoso. Minha mãe disse boa noite e desligou. Apenas por 20, 30 minutos depois tenho que dizer na cara dela, como ela estava buzinando no portão da frente, que não, ela não daria o brinquedo e que seu filho teria que apenas lidar com isso e aprender a aceitar, não como responder. Desnecessário dizer que a mãe com direito odeia a minha mãe e a minha até hoje. Caramba, Mildred, acho que seu filho nunca mais vai andar. Hoje trago para vocês mais um conto de emergência. Na história de hoje, um homem na casa dos 50, vamos chamá-lo de Wilbur, é trazido, claramente com dor. Ele está acompanhado de sua mãe, Mildred, a meados dos anos 70. Ao ser questionado, ele nos diz que caiu de bunda, essencialmente, e sente uma dor intensa que lembra eletricidade descendo pela perna direita, uma indicação clara de uma hérnia de disco intervertebral. Fazemos uma ressonância magnética e, com certeza, um disco está comprimindo sua medula espinhal. Ele também tem uma fratura vertebral, que embora não comprometa nada atualmente, parece tão quebrada, parece estar se mantendo unida através dos poderes mágicos do suor, fita adesiva, chiclete e vibrações bem intencionadas, por isso deve ser tratada o mais rápido possível antes que aconteça. Compromete a medula espinhal também. A essa altura, o neurocirurgião já está conversando com o rapaz e sua Mildred e apresentando argumentos convincentes sobre o que considera a melhor opção em a cirurgia. Mildred não gosta de uma solução tão ultrajante e radical, que ela afirma que estamos sugerindo para enriquecer rápido, porque cirurgia não é a resposta para tudo, entende? Ela então olha para Wilbur com olhos furiosos, mais penetrantes que um florete de esgrima, e pergunta a ele: Mildred, o que você acha, querida? Você vai deixar esses monstros abusivos roubarem você assim? Wilbur, triste e relutante, disse derrotado, Bem, não. Mas Mildred o interrompe, com um sorriso triunfante e diabólico, exclama, e está vendo? Queremos uma segunda opinião, vamos embora. Tentamos argumentar com eles, mas todas as tentativas foram inúteis. Eles assinaram um documento que certifica que saíram por vontade própria, sem alta médica, e foram embora. Eu senti muito pelo rapaz, ele parecia realmente querer considerar as opções que poderíamos oferecer, mas por alguma razão, sua mãe parecia reinar sobre todos os aspectos da tomada de decisão. Wilbur voltou cerca de 5 dias depois em uma ambulância, agora com uma Mildred muito mais frenética, que dava instruções à torto e à direito, tudo acompanhado por um dedo acusatório e membros agitados. Algo a colocou em um frenesi carmesim Karen e ela estava sedenta por sangue.
Começamos nossas perguntas habituais, e o que descobrimos foi assustador. Aparentemente, Mildred levou Wilbur a um quiroprático, que passou a fazer um trabalho de estalo em sua coluna para consertar e, após um estalo audível, Wilbur não conseguia mais se mover e sentir as pernas, o que o levou a correr de volta para a emergência. Infelizmente, o dano à medula espinhal de Wilbur significava que não havia nada a ser feito para recuperar suas pernas. Wilbur foi tristemente condenado a uma cadeira de rodas pelo resto da vida e nunca mais sentirá seus pés tocando a grama, a areia ou as ondas do mar. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.